Olá pessoal, eu estou aqui hoje humildemente para tentar clarear um pouco mais sobre uma questão que é recorrente nas perguntas que eu recebo de grande parte das pessoas que entram em contato comigo. É uma dúvida comum porque são termos que a gente utiliza às vezes quando a gente fala sobre a constelação familiar que não são muito conhecidos, né? As pessoas não têm uma familiaridade sobre essa abordagem, então às vezes isso fica atravancado, a pessoa fica meio perdida. O que eu estou falando aqui hoje é sobre tomar os pais. Quem acompanha meu trabalho já me viu falar sobre isso várias vezes. Quem acompanha o trabalho de consteladores ouve isso com regularidade. Bert falou muito sobre isso, né? Bert Hellinger. E o que seria esse tomar os pais? Nós, como seres humanos, na nossa primeira capacidade, quando a gente, no momento primal da nossa concepção, a gente já tem instintivamente uma informação de que é uma informação de se abrir para receber algo. Né? A vida só é possível a partir do momento que nós recebemos algo. Inicia com receber tanto do nosso pai toda a carga genética dele através do espermatozoide e da mãe toda a carga genética através desse óvulo. A união dessas duas forças é que é possível desenvolver uma vida. E aí, a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, nós estamos numa posição de receber primariamente. A relação entre um pai e um filho é o pai dá e o filho recebe. Isso é lá no início de tudo, no ponto inicial dessa vida que a gente manifesta aqui hoje. Os pais vêm e dão a carga genética, dão a possibilidade da vida e o filho recebe isso. E a partir do momento que ele vai também se desenvolvendo dentro ali do útero da mãe, que as células vão se dividindo, é necessário também que ele seja suprido de algo para isso acontecer. E esse suprimento vem nesta fase da vida desta mãe. Suprimento material mesmo, para que ele possa se desenvolver. E essa mãe se alimenta e esse filho recebe dessa mãe. Ele toma dessa mãe. E a partir do momento em que ele já começa a se desenvolver um pouco mais, existe até uma estrutura, que é o cordão umbilical, que é o que materializa esse tomar. É o filho que suga isso da mãe. Ele faz esse movimento de tomar da mãe, porque ele sabe internamente, ele tem este instinto de que se ele não toma da mãe dele algo, ele não vinga, ele não sobrevive. Ele não pode chegar ao mundo. Praticamente, né? Nascer. Então, nós temos esse instinto básico. Todo ser humano tem esse instinto básico. Todos nós aprendemos a ser receptores antes de sermos doadores. Por isso que é importante a gente tomar os nossos pais. Porque o filho que evita tomar os pais, ele não tem o que dar. E ele acaba tendo que tirar de si. Então, se ele não está conectado com esta fonte, ele acaba tendo que tirar de si mesmo. E esse tirar de si mesmo, que é desconectado a qualquer outra coisa, é pesado. Então, o filho dentro da barriga da mãe, através do cordão umbilical, ele se alimenta, ele toma, ele suga dessa mãe. E se essa mãe não se alimentar, esta criança, ela continua nesse movimento de tomar da mãe. E a mãe, ela pode doar até parte do próprio corpo. Se está faltando um nutriente, essa criança toma esse nutriente do próprio corpo da mãe. Então, é os músculos, né? É a gordura. Então, ele vai de algum lugar, ele tira e essa mãe doa nesse processo natural. Ela não precisa nem pensar, isso acontece. Quando uma mãe se torna mãe nesse momento da concepção, que essa criatura começa a se desenvolver dentro dela, ela já se torna mãe, já se torna doadora. E aí o filho nasce. E o instinto desta criança, ao nascer, é de se conectar ao peito desta mãe e também sugar. A criança, quando coloca a boca no peito, ela suga o leite. Então, esse processo de sugar o leite, ele é um processo ativo. A criança lá na barriga, ela ativa, ela puxa. Depois de nasce, ela também suga, é ativo. Ela se abre para receber aquele leite, para se nutrir.
porque ela muito bem entende que sem esta nutrição não haverá condição de permanecer vivo. E essa criança, quando chora no berço, ela chora pedindo que a mãe vá até ele, mas é porque não tem condição dele mesmo ir, porque ele não consegue andar. Mas a partir do momento que uma criança, se você reparar, uma criança quando começa a andar e ela sente uma necessidade do peito da mãe, ela vai em direção a essa mãe, buscar esse peito, buscar essa nutrição. E isso tudo faz parte da nossa vida humana. Nós, enquanto filhos, é que devemos fazer o movimento de ir em direção aos nossos pais para tomar deles aquilo que eles têm desde sempre para nos oferecer. Só que o que acontece normalmente é que as crianças entram numa espécie de ilusão. Isso vai, com o tempo, se tornando cada vez mais forte dentro delas. E aí a gente chega até em fases adultas, muitas vezes, as pessoas com dificuldade de tomar esses pais. E por alguma coisa, um orgulho, uma birra, a criança fala assim, não, se você não vem até mim, também eu não vou até você. Só que o pai está lá, e esse pai e essa mãe, ele não tem necessidade de ser nutrido por esse filho. Esse pai doa. É esse filho que tem a necessidade de receber para se desenvolver, para sobreviver. Então esse movimento de que eu não vou, eu bloqueio, é um movimento de orgulho, mas que faz com que aquela pessoa que desenvolve isso é que perde. Aliás, perde muito mais do que os pais, porque os pais perdem esse contato, né? Essa conexão de o filho não vir, né? Essa possibilidade de doar também. Isso fica bloqueado no pai. Como é que eu posso doar algo para alguém que não quer receber? Então, os filhos, Bert bem diz isso, os filhos é que vão em direção aos seus pais para tomá-los, porque eles necessitam dessa força. E quando um filho não toma os seus pais de forma integral, que é dizer sim para esses pais. Então eu me abro a esses pais, a tudo que eles são, como são, a forma que eles têm de enxergar a vida, as formas como eles têm de desenvolver as coisas. O que eles têm para dar já nos foi dado desde os primórdios dos tempos. E ter reservas em relação a esses pais, ou seja, eu olho para os meus pais e faço assim, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. É como se a gente chegasse, até falei isso há um tempo com uma cliente, né? É como se o filho pegasse os pais, fala, não, vocês integralmente eu não quero. Colocasse eles lá no laboratório, e começa a fazer uma destilação dos pais e separar os pais. Então, separei os meus pais em moléculas e eu falo assim, essa molécula eu não quero, essa não quero, essa não quero, essa não quero, essa não quero, eu quero só essa e essa. E aí esse filho só toma uma e outra molécula. O que vai acabar acontecendo? Ele vai ser deficiente das outras. E aí ele vai estar forte, como uma criança que eu pego um alimento e separo, não quero isso, não quero aquilo, ou então ela fala, não, ferro não quero, magnésio não quero, dos alimentos que entram dentro dela, cálcio não quero. Não, eu gosto só do carboidrato aqui, da glicose e do manganês. E aí acho que vai viver pleno, com saúde e com força, quando administra só aquilo que ele quer. Então essa atitude é uma atitude de arrogância, é uma atitude que separa, é uma atitude que vai enfraquecer essa pessoa. Então tem que lembrar disso sempre, o tomar os pais, aqui em Minas a gente fala tomar, né? Vou tomar um refrigerante, vou tomar uma cerveja, vou tomar água. O próprio verbo aqui, né, o tomar, já nos indica que é preciso que eu faça alguma ação para poder tomar isso. Então, quando eu vou tomar água, eu preciso pegar o copo e me abrir a isso, né? E levar esta água para mim. Trazer esta água para dentro da minha boca. Eu vou tomar um refrigerante, eu tenho que trazer este refrigerante para dentro de mim.
Então, o filho faz um movimento de ir em direção aos pais. Porque o filho precisa desses pais. E às vezes o orgulho impede que ele diga que não, eu não preciso dos meus pais, eu sigo. E aí quando ele segue com essa falsa força e que em algum momento isso vai aparecer. É uma fraqueza estrutural, que ela se mostra em vários aspectos da vida, em várias áreas. Às vezes ela se mostra numa capacidade profissional, às vezes ela se mostra na saúde, às vezes ela se mostra nos relacionamentos afetivos, com os amigos, com os chefes, com os colegas de trabalho, com os meus subalternos. Então, essa fraqueza estrutural, ela se apresenta, porque esta pessoa não está plena de si. Ela não aceita receber a plenitude. Ela segrega. E aí ela tem que lutar para conseguir tudo. E ela briga com a vida. E começa a culpar a vida e culpar os pais pelo seu fracasso. Mas a culpa é não se abrir aquilo que tem, que está ali disponível. Então, tomar os pais é uma atitude ativa. Um filho, e aqui quando a gente diz que o filho vai em direção aos pais, não quer dizer que eu vou lá fisicamente, meu pai, vem aqui te tomar, não, é aqui, internamente. É você abrir e ter essa relação com esses pais de que eu recebo vocês com tudo que vocês têm, todas as partes. Isso me nutre de força. Com isso eu estou mais forte. Com isso eu posso realizar. Com isso eu posso sonhar. Com isso eu posso ser forte. Com essas informações que vocês me doaram para eu me desenvolver neste plano de terra. Então, o seu corpo físico sabe como reagir às informações para poder funcionar só porque os seus pais lhe passaram esta informação. Através da genética deles, lá dentro tem essa informação. Células se dividam dessa forma, corpo se desenvolva dessa maneira, instintos são assim, funcionamento, dormir e acordar é isso aqui. Então nossos pais nos deram muito mais do que a gente tem condição de perceber. Foram eles que disseram sim para a nossa vida, foram eles que nos sustentaram mesmo lá na barriga, que nos receberam, que nos mantiveram para que hoje a gente pudesse chegar aqui na vida. Então é isso. Espero ter esclarecido um pouco mais. E a gente segue. Valeu, um grande abraço.